A UEFA acertou ao criar a Nations League. Apesar de ser uma decisão muito polêmica e considerada eurocentrista por muitos, a rodada de ontem comprova muito bem isso, com partidas sensacionais, entregando tudo o que a gente esperava. 2 partidas indo para os pênaltis, Portugal se classificando no último minuto para a prorrogação e goleando a Dinamarca, e um Alemanha e Itália sensacional, contando com um erro absurdo da seleção italiana. Tudo isso que é entregue ano a ano mostra que, apesar de polêmico, a decisão da UEFA foi acertada. E é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais, eu conto com você. Quando a Nations League ela foi criada, e ali você já tinha indicativos em 2013 de que a UEFA estava pretendendo reunir todas as suas seleções e disputar um campeonato entre si. Detalhe, isso foi em 2013 que o secretário da FIFA, Gianni Infantino, então, naquela época, já confirmou que haviam conversas nessa época para esse campeonato ser realizado. Isso foi concretizado, de fato, em 2018, tá? E a Nations League, ela nasce de uma ideia muito polêmica, porque é um campeonato que reúne todas as federações que fazem parte da UEFA, ou seja, da Europa e praticamente da Europa Ocidental, em que essas equipes disputam entre si esse torneio em várias divisões e que substitua os jogos realizados na data FIFA. Ou seja, aquelas partidas amistosas que existiam antes entre Brasil e Alemanha, Brasil e Noruega, Brasil e Suíça, Brasil e Itália, não existe. Até porque não existe espaço no calendário para isso. Quando você cria uma competição que substitui as datas de amistosos, é muito difícil você enfrentar essas seleções. Marcar uma partida com essas seleções fica quase que impossível. Por isso o Brasil não as enfrenta mais. Há chance do Brasil enfrentar somente numa Copa do Mundo. E essa é a grande polêmica causada, porque é visto com uma visão completamente eurocentrista e que a Europa manda o seguinte recado: para nós, nos bastamos. Apesar dos então secretário Gianni Infantino ter dado uma justificativa que a Nations League ela foi criada para favorecer inclusive seleções menores, por quê? Porque quando você tinha uma data de amistoso, essas seleções menores ficavam muito sem jogar, né? Não tinham dificuldades de arrumar outras equipes que queriam enfrentá-las. E tendo a Liga das Nações, elas poderiam se enfrentar. Apesar de ter essa justificativa, fica muito claro que é uma visão completamente fechada da Europa e que eles querem aumentar a competitividade entre si. A questão é, essa divisão de 55 países entre primeira divisão, né, que é a Liga A, B, C e D, sendo 16 equipes na Liga A, e o primeiro colocado desses grupos vai para a fase final, deu certo? Deu certo. Por quê? Não só a emoção que a gente vê nos jogos, principalmente nos jogos de ontem, jogos de alto nível, jogos que entregaram aquilo que a gente queria, você vê que há benefícios também para os que se colocarem nas melhores posições da Nations. Porque os primeiros colocados do grupo, eles garantem vaga na repescagem da Copa do Mundo, caso eles não consigam ser primeiro colocado dos seus grupos nas eliminatórias. Então vamos supor que Portugal ele termine em terceiro no grupo das eliminatórias. Ele não consiga ser o primeiro que vai para a vaga direta na Copa do Mundo. Ele sendo o primeiro colocado no grupo dele, da Nations League, como foi, ele já garante vaga para a repescagem, mesmo ele sendo o terceiro colocado. Então você dá uma vantagem para essa competição ser levada cada vez mais a sério. E repito, isso deu certo, porque ontem você analisando as partidas, e você vendo os estádios lotados, a seriedade com que os jogadores levaram aquilo é absurdo. E você teve jogos impressionantes. Você teve Portugal vencendo por 5-2, numa goleada que foi feita na prorrogação, mas que Portugal quase nem se classificou. Você tem a Alemanha empatando por 3-3, uma falha bizonha da Itália. Mais um jogo absurdo que a Alemanha abriu 3-0, inclusive. O Stade de France
A França conseguiu reverter o jogo contra a Croácia completamente lutado, uma pressão em cima do Mbappé para que ele resolvesse, as câmeras focando em cima dele, e o Mbappé tentando bastante, o Livakovic fazendo uma partida maravilhosa. E você tem a Espanha contra a Holanda, que também foi para os pênaltis, mas num jogo de 3-3, onde ninguém conseguiu abrir vantagem de 2 gols. Um fazia, outro empatava, um fazia, outro empatava. Ou seja, você entregou alto nível de futebol, você entregou entretenimento, você entregou grandes confrontos, e você consegue mostrar que não é só um torneio amistosão. As pessoas levaram a sério. A torcida levou a sério. Você via torcedores tensos na arquibancada. Ou seja, deu muito certo em questão de entretenimento, em questão de enfrentamento. E com isso você tem confrontos absurdos também na semifinal, como Alemanha e Portugal, Espanha e França. Tudo que a gente quer, tudo que a gente vai do suprassumo do grande futebol, a gente vai encontrar nesses 2 confrontos, com certeza. E a Nations League, ela mostra o seguinte recado: olha só, por mais que eu tenha uma visão eurocentrista, por mais que eu me fechei aqui, eu tenho um nível de competição. Para as outras seleções do mundo, fica muito complicado olhar isso. Por quê? Porque, principalmente se tratando de América Latina, a gente sempre media os nossos níveis de enfrentamento através dos amistosos e através da extinta Copa das Confederações. Quando a gente pega um amistoso do Brasil, a gente consegue ver, o Brasil está sobrando nas eliminatórias. Esse é o senso comum que as pessoas falam, tá? O Brasil está sobrando nas eliminatórias, ele precisa de um teste maior. Vamos ver no amistoso. O amistoso contra a Inglaterra, como teve, o amistoso contra a Espanha, que também teve, mas foram datas muito específicas. O Brasil ali, ele pôde testar o seu nível, frente, inclusive, às 2 seleções que seriam finalistas da Euro. Se saiu bem ou se saiu mal, essa é a justificativa e a análise que cada um tem que fazer. Mas o nível de enfrentamento precisa ser testado. Quando não há esse nível de enfrentamento, a gente sempre fica na hipótese no campo do sim. O Brasil está muito bem, ele está sobrando nas eliminatórias, mas isso é o suficiente para vencer uma equipe europeia? Agora, também tem um outro lado. Historicamente, o Brasil sempre realizou amistosos. E o Brasil sempre teve um excelente aproveitamento em amistosos. Mas muitas vezes, quando chegava em Copa do Mundo, ele também perdia, até porque o Brasil perdeu mais do que ganhou. Obviamente, ele tem 5 Copas do Mundo em mais de 20 edições que foram disputadas. Então, não é sempre que você vai ganhar. Então, significa que, realizando amistosos, você está pronto para a Copa do Mundo? Não. Por quê? Você está testando o seu nível de enfrentamento, porém, amistoso, sendo um torneio amistoso, como o próprio nome já diz, não se leva tanto a sério assim, você pode ter um nível de enfrentamento um pouco falso. Porque a equipe adversária ela pode não levar tão a sério, ao ponto de não entrar dividindo cada bola, um nível de como fosse uma tensão de Copa do Mundo. Ou seja, é um nível um pouco abaixo, mas mesmo assim precisa ter testado. E com o calendário da Nations League fica complicado. Agora, a Europa realizando um campeonato entre si, com um nível de enfrentamento entre eles, significa que é garantia de que a Europa sempre vai ganhar a Copa do Mundo? Também não, porque a gente viu isso na última Copa do Mundo. Quando você se fecha muito para uma visão sua, você fica baseado, se retroalimentando daquilo que você está criando, você perde parâmetro em relação a outras escolas que são praticadas. Por mais que o futebol de seleção esteja um pouco pasteurizado hoje em dia, todo mundo jogando um pouco parecido da mesma forma, através do toque de bola, através de uma pressão alta, através da alta recuperação, você vê que as equipes, principalmente as seleções, elas jogam de uma maneira um pouco parecida, espelhando um pouco o futebol dos clubes. E quando você vai enfrentar essas equipes numa Copa do Mundo, você vê que elas jogam de acordo com o que o adversário vai apresentar. E como a Copa do Mundo ela é um jogo decisivo, se você perder você está fora,
fica um pouco complicado você medir esse parâmetro, como a gente viu em Espanha e Marrocos. Marrocos conseguiu estabelecer um sistema defensivo, parou a Espanha e conseguiu eliminar. Ou quando você vê a Argentina, por exemplo, ganhando a Copa. A Argentina ela tem um jeito específico de se jogar também. E você perde parâmetro ao enfrentar outras seleções, porque você acha que aquele mundo é especificamente seu. Então, claro que existem prós e contras de você realizar esse campeonato. Isso é garantia de que dá o título Europa a uma Copa do Mundo? Não é garantia. Porém, se você substitui a data de um torneio amistoso, né, no caso, datas específicas de amistosos pela FIFA, que não valeriam de nada, que os jogadores não levariam tanta seriedade, por um torneio que vale alguma coisa e que pegou no gosto popular europeu, claramente os jogadores eles estarão mantendo um alto nível por mais tempo. E isso faz com que eles sempre entrem em campo com a faca nos dentes. É uma decisão polêmica? É, mas pelo visto, a Europa acertou em cheio. Eu quero saber o que é que você acha. Deixa aqui nos comentários. Você acha que a Nations League acertou? Você acha que a UEFA acertou ao criar esse campeonato? Ou você acha que deveria ter sido em amistosos? Deixa a sua opinião, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima.